Saudações, galera! Começando mais um 48 minutos. Hoje eu sou o Rafael. Eu sou o Rafael Brasileiro. Hoje eu sou o Rafael Brasileiro também, amanhã também, depois de Amanhã já amanhã não espero sabemos, continuar. né? Tô aqui com Pedro Galindo, João Lima, que não consegue parar de rir, botou no mudo, Heber Costa. E eu ia falar, porque hoje temos no menu, para você ficar ligado, tá? Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Orlando Magic, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets e Sacramento Kings. E eu prometo que hoje a gente não vai falar nem de Lakers nem de Sixers. Tá ouvindo, né, João? Graças a Deus, graças a Deus. Que pela minha Porque saúde hoje mental eu não eu sou aguento mais torcedor não. do Lakers. Bom, galera, é, vou- chegamos com essa edição aqui que a gente vai falar muito sobre as dores de cabeça que esses times estão passando, tá? A gente vai analisar aí o que cada um pode e tem que melhorar na temporada. Então, a gente vai dar um mergulho nessas 6 equipes. Mas antes, Pedro Galindo, você tem algum aviso? Porque toda vez que a gente fala essa parte do aviso, eu me sinto na missa ao contrário, né? Porque pelo menos na igreja católica que eu frequento, ou nas igrejas que eu frequento, sempre rola ali, né? No final, o padre antes de dar a bênção final, né? Faz, tem uns avisos aqui. Pois é, né? Os avisos é aquele de sempre, né? Sem tomar muito tempo do programa, pra gente partir logo pra pauta. Aqui do meu lado, aqui, você que tá vendo agora, tem Eber, tem a telinha ali e tem o QR Code ali do lado. Ó. Então, se puder, considere apoiar o 48 minutos. A gente tá tentando fazer esse projeto, né, com conteúdo interessante. Agora mesmo eu tô trabalhando, viu, gente? Eu nem falei muito assim, mas vocês já estão sabendo uma matéria sobre algumas músicas da NBA. Então, fiquem ligados aí. Tô escavando umas coisas aí. Vai ficar interessante. E, bom, tem essas redes sociais aí todas que estão em cima de João Lima aí, né? Então, Blue Sky, Instagram, Threads, YouTube, Twitter, X, tá as roupas estão todas aí. Então, chega junto, escolhe a tua rede preferida e vem com a gente. E a gente tá aqui nessa temporada 24-25 e está apenas começando, não é isso, Rafael? Exatamente, apenas começando. Lembrando que estamos a um mês do Natal, tá? E se você quiser se dar um presente de Natal, dar para alguém ou dar para gente um presente de Natal, você acessa 48minutos.com e clica na aba Apoie o 48 Minutos. Porque já teve sorteio, Papai Noel já foi legal, tá? 2 apoiadores, um ganhou um boné do Raptors, outro ganhou um boné do Bush. Vai ter sorteio até o Natal também, então ainda dá tempo de você participar. Ô, Mas Rafael Brasileiro, vamos lá, não fala. precisa esperar o Natal. É, Amanhã é amanhã, ação de adiante. graças, Eita, né? isso mesmo. Que dia melhor para fazer o bem, né? Então aproveita quinta-feira, dia 28, antes da Black Friday, porque eu sei que a galera adora, né? Adora gastar, vai comprar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Então, dá aquela força aí no Apoia-se ou procura a gente nas redes sociais para apoiar direto pelo Pix, etc. Beleza? Porque ajuda muito, né? Ajuda, por exemplo, a gente poderia contratar um novo editor e fazer todo fim de ano as entradas de Rafael Brasileiro no podcast, porque nesse ano ele já falou, por exemplo, que a gente estava nu, falou que ele É. era hoje Rafael Brasileiro, e as outras que eu não vou lembrar, né? Então a gente já poderia ter esse apanhado na próxima aí temporada, né? Então, por favor, apoie a gente e dê essa força. Por favor, agora volte para a pauta. É presente de Natal pra, pra audiência. Meu Jesus amado. Mas vamos lá. Bom, mas pelo menos não foi pro ar que eu falei 45 jardas, não foi? Teve uma que eu Teve falei esse 45 também, jardas teve também, esse então também. Foi. teve esse. Não, Foi, e É, eu tava foi no do lembrando, Blake Rafa, Murphy. Foi no do Blake Murphy. quando eu tava passando aqui aquele filme, Rafael, que a gente já contou aqui umas 10 vezes, de quando eu abri a porta do estúdio há 4, 5 anos atrás, dei boa noite no meio da gravação, né? E agora eu já tô pensando aqui, Rafael já me superou em muito nisso aí, nessas gafes agora, né? Porque aquela ali tá na minha cabeça até hoje. Eu abrindo assim a porta, boa noite, todo mundo olhando pra mim, tipo, quem é esse imbecil que tá aqui? Porque eram pessoas, inclusive, que eu não tinha a menor intimidade, né? Só Teteu que tava gravando ali na hora, eu acho que eu conhecia mais, né? Mas foi um vexame gigantesco. Só que pelo menos eu nunca falei que a gente tava sem roupa, né? E a gente não estava sem roupa, é bom falar, né? Então vocês podem assistir a gente sem medo. até aqui todas as edições foram vestidas, né? Patrocinador aí, se quiser chegar junto aí, né? Não sei, a gente pode É, pensar, né? tem um bicho de roupa aí que patrocina toda a podosfera, então ele pode chegar junto aí também. Não vou Não falar é, quem pô? é, É. até ele pagar, né?
Por sinal, um amigo meu fez o desafio lá da camisa dele, ficou 1 semana usando a camisa dele sem lavar. E disse que não ficou fedendo. Não é Então, possível. Ele usou é, onde? Em casa? e você conhece o cara, depois eu falo, fora do ar. Bom, mas vamos lá. Senhores, primeiro time que a gente vai mergulhar aqui é o Brooklyn Nets. Por que a gente vai mergulhar no Brooklyn Nets? Porque tá tendo um problema de identidade com o Brooklyn Nets, né? Uma equipe que tem Ben Simmons, a gente só espera o quê? Que ela vai tancar. Não, tô brincando. Calma, Ben Simmons. Não vou dar essa lapada logo de cara. Que merece. Mas a gente abre a tabela. Você disse que a gente não ia falar dos Sixers. Perdão. E Brooklyn, ó. E os Nets estão ali em oitavo. Nesse momento eles não estão ainda acima de 50%, né? Ponto 500, porque só 5 times estão acima de 50% de aproveitamento no leste. Mas ele está em oitavo. Ou seja, ele está no meio da tabela ali do leste. É uma grande surpresa, né? É um grande. O que é que está acontecendo aqui? Alguém me responde o que é que está acontecendo aqui? Tá acontecendo, deixa eu puxar logo então. E eu vou dizer o seguinte, que tem assim, alguns jogadores que talvez a gente tivesse esquecido, né? Como, por exemplo, o MVP do povo aí, o Cam Thomas, né? Que inclusive se machucou, vai passar um mês fora agora, que vai ser uma baixa considerável aí, né? Mas o cara vinha jogando muito, né? Tava sendo um dos líderes ali da NBA em pontuação, acho que tava no top 10 ou no 14º, era uma coisa assim, tava muito bem, né, ranqueado ali, pontuando muito todo jogo, né? O Dennis Schroeder, que é um jogador que já perdeu muito dinheiro na carreira, né? A gente já. Todo mundo que acompanha um pouco mais de tempo deve lembrar daquela história do Lakers e da saída dele, né? Depois ele assinando com o Celtic por um contrato mínimo e perdendo um contrato ali de, sei lá, 80 milhões e tanto. Mas é um cara que, assim, tanto na esfera da NBA quanto na esfera FIBA, né? Já provou que é um jogador vencedor, um jogador que impacta demais em vitórias, né? Que sabe o que fazer quando o negócio aperta. Então, assim, o Nets ele tem ali uma série de jogadores que você olha e você diz, pô, esse time podia, né, deveria estar tancando, porque não tem aquele astro, né, aquela super estrela que todo time quer para vender camisa, para trazer o torcedor para a arena e tudo. Mas, ao mesmo tempo, tem um time super competente, né? Tem um treinador aí que é o primeiro treinador espanhol, né, Beira? Se eu estiver errado, me corrija, o Jordi Fernandes, né? Que o cara nascido na Espanha e tá aí como técnico da NBA e tem feito um bom trabalho também com esse time, né? Agora, já tem rumores até que eles poderiam estar no mercado já para trocar jogadores, né? Então é ver até que ponto, né? Eles vão levar esse experimento que não sabemos, né? Qual é o objetivo, assim, né? Se a ideia é ir lá pro draft tentar pegar o Cooper Flag, o Ace Bailey, ou sei lá, o Dylan Harper, esses jogadores que estão super cotados aí no draft, ou se é competir com o que tem, né? Com Ben Simmons e oferecer uma renovação para ele ano que vem. Hein, João? Já pensou? Ben Simmons pega ali mais um contratinho no Nets ali, faz a temporada aquela temporada de último ano de contrato, ele agora esse ano vem com tudo, né? Eu acho que Será? ele vai aposentar. Assim, ele tem errado as bandejas, né? Que tá brincadeira também. 40 Vocês me ouviram milhões no aqui? bolso, né, velho? Ouvimos. Ah, tá. Não, porque eu acho que pensando assim, já deu, né, minha gente? Assim, a gente já tentou de todas as formas possíveis, né? Ele é aquele velho clássico problema que a gente diz, não, mas aqui vai ser diferente, né? Aqui ele não vai fazer isso, aqui ele não vai machucar. Porque, meu amigo, o histórico é completamente diferente, né? Então, enfim. E tanto que ele nem tá fazendo essa diferença toda no Nets, né? O Não, time acabou se inclusive, encaixando um pouco ali, né? E sem a presença, inclusive, de minutagem e de todos os jogos, né? Ele tem sido descansado, aí se machucou, né? Mas alguns ele não joga pelo histórico, não sei. Deve ter alguma lesão meio crônica também, né? Mas, Heber, por favor, complemente. não era isso mesmo, que ele não tá correspondendo ao que se esperava, que já não era muito assim, era meio que esperando que ele fosse esse cara que vai trazer a bola e tal, e achar os companheiros, mas e pontuar de vez em quando, né? Mas ele tá com a média baixíssima de pontos e tal. Acho que o interessante do Nets é que eles começaram com a defesa muito, muito boa. E aí os caras foram começando a pegar fogo, o Cam Thomas, agora o Cameron Johnson tá muito bom também. Schroeder começou muito bem a temporada. Alguns calouros não, né? Alguns jovens começaram a mostrar serviço. O Clowney
que era um cara que eu nem sabia que chutava 3 pontos, tá chutando bem 3 pontos. Eles trouxeram o Zaire Williams, que é um cara que eu falei que eu achava que ele ia ter uma temporada de recuperação, e ele tá tendo, inclusive foi titular no último jogo, tá ajudando bastante também. E outra coisa é que eles têm poucas lesões, né? Acho que essa é a primeira lesão séria do time na temporada, assim, de um titular. Schroeder saiu, Nick ficou um problema. Claston não tá muito bem Ele também, já, né? ele já não começou jogando, porque ele tá com Ele problema nas perdeu o training costas. camp, né? Ele tá com problema nas costas e E se eu acabou não me que. engano, agora ele teve outra lesão que não é a das costas. Talvez seja até esse quadríceps, na verdade, isquiotibial, que agora parece que é a lesão da moda na NBA, inclusive, né? Eu não sei qual é a lesão. Eu sei que ele tava com o problema original dele era na lombar. Uhum. E aí ele tava sem jogar e tal, mas já aí voltou a jogar, jogou os últimos jogos. Parece que já tá sem jogar de novo, mas assim, acabou que se criou esse clima meio de tipo. Desculpa, mas foi isso mesmo, tá? 3 a 4 semanas fora. Notícia de hoje aqui, De tá? hoje. Sim. Que é a lesão no isquiotibial, isso que eu tô falando. Tá todo mundo machucando, que é a mesma lesão do... Eita, não, peraí, eu tô maluco aqui. Peraí. Não, eu tô falando da lesão do Ken Thomas, desculpa aqui, pelo amor de Deus. Isso. Tá. O Nick Lesson não tá jogando por causa desse management, né? Que é o... É, Mas é o da questão das costas ali na porque lombar, realmente. negócio de costas é problemático, É. não demora a Pô, ficar bom, né? Ainda mais E pivô, né? lombar, quem sofre com lombar sabe. E você ser Aham. um pivô com dor na lombar, meu amigo, aí não tem É condição, né? bronca. Isso porque Bogdanovic nem voltou a jogar ainda, né, também. E assim, mas assim, já se previa que esse time seria um time funcional. Para mim, pelo menos eu previa. O que eu achei, o que eu fiz o Power Rankings, eu botei eles lá embaixo, mas meio com um asterisco assim. Quando eles trocarem todo mundo, eles vão ser o segundo pior time do leste. Mas até então, eles vão fazer uma graça aí. Até porque os caras têm que mostrar na vitrine para poder ser trocado, né? E aí o que tá acontecendo é que o time tá indo bem, treinador e jogador não tanca, né? Porque senão não ganha salário, né? Não tem esse negócio de tancar. E aí começou a voltar os caras, Shake Milton voltando, Trenton Watford voltou agora a jogar também, entrando bem. E aí pronto, aí o time já tá meio engrenando e tá começando a gostar de ganhar. E aí acho que o problema, a dor de cabeça é justamente essa, né? Porque Sean Marks, ele fez essa coleção, ele é esse cara que ele é muito bom de reconstrução, né? Ele não foi bem quando ele teve as estrelas, mas ele é muito bom de reconstrução. Aquela primeira reconstrução que ele fez, que tinha o Jared Allen, Dean Weed, né? Do Jarrett LeBird, né? Allen, Todo esse pessoal o aí. D'Lo, o chutador que se aposentou agora, pô, o Joe. Esqueci o nome dele Joe agora. Harris. Joe Joe Harris. Harris. Todo mundo era desse time, né? O Lever, todo mundo. Foi um time que chamou bastante atenção também, chegou até aí para os playoffs e tal. E eu acho que esse time ele tem meio essa carinha assim de tipo underdog que funciona bem, tipo, a gente só quer jogar e mostrar nossa bola, sabe? Até o Keon Johnson, que foi um cara que eles trouxeram do Portland, não tinha produzido muita coisa, já teve uns jogos absurdos nessa temporada, chutando pra cacete de 3 pontos também. Então, assim, eles estão com vários recursos, já saiu notícia aí de que todo mundo é trocável no time, parece que não tem nem ninguém protegido aí. A questão de Cam Thomas é interessante porque ele não recebeu proposta de contrato, né? Então ele tá meio que jogando, ele tá naquele chamado contract year, né? O ano que ele precisa jogar para ganhar o contrato dele. E eu acho que isso explica também ele tá ainda melhor do que ele estava no passado. Inclusive até defendendo um pouco mais. Acho que a filosofia do Fernandes está ajudando também nesse ponto. Mas aí eu acho que a dor de cabeça é essa que você falou, né, Pedro? Tipo, mas o que é que esse time quer? E eu acho que tem muito tempo para tancar, mas ao mesmo tempo você não quer criar uma cultura de derrota como aconteceu em Detroit, como Pois aconteceu é. Eu em outros coloquei aqui na lugares. Isso é o tela. que eles falam muito, né? É, Porque o que a gente tem visto na NBA é esse perigo do tank, né? A NBA não é feito a NFL, que a pior campanha garante a melhor escolha, né? A gente viu o Wizards recentemente sofrer com isso, o Detroit sofreu com isso, né? Um time horroroso, não garantiu a primeira escolha. E tem outra coisa, se a gente pega a última classe do draft, os calouros, pelo menos enquanto calouros que estão performando melhor, nós foram os primeiros e segundos escolhidos ali, né? Então,
será que a gente. E aí foi até uma provocação que eu fiz na nossa reunião de pauta, né? Será que os caras mais inteligentes, que são GMs ali, o Sean Marks certamente entra aí nessa capacidade, estão percebendo que o peso que tem que se dar em construir um time, não só na questão da mentalidade vencedora, mas um time funcional, e esse time perder naturalmente e ter uma posição não tão alta no draft, não é quase que equivalente a você tancar infinitamente até acertar na loteria, literalmente, né? E quando esse acerto vier, você ter que ir atrás de uma reconstrução ali do elenco como um todo, porque vai ter talvez uma estrela e não vai ter com quem jogar com ele. Então, foi uma coisa que a gente falou. Será que a gente não está percebendo que a própria NBA está fazendo uma transformação na coisa do tank? Né? E aí eu, sei lá, vou trazer outros exemplos aqui. Vamos lá. Hoje o que se fala muito, e Hebe e eu conversamos muito sobre isso, mas a profundidade dos times, né? Eu falo muito do Lakers, porque é meu time, mas Rafael já disse que a gente não ia falar, mas a gente pode pegar vários times que estão com problema de profundidade na NBA hoje. E o Nets, ele tá do lado oposto. Ele tá dizendo, pô, eu tenho um monte de cara que pode jogar, né? Eles podem não ser estrelas, eles podem não ser necessariamente o cara que você quer para comandar o time pro playoff, mas eu já tenho o que talvez 50% da NBA esteja procurando. Então, será que não é meio esquisito eu dizer, bicho, eu vou vender todo mundo em troca de um futuro que eu não sei como vai ser. Então, quando a gente falou de identidade, e agora eu entendi porque Rafael Brasileiro disse que hoje ele era Rafael Brasileiro, porque a identidade da gente muda todo dia. Então, o Brooklyn Nets ele já está querendo mudar de novo, será? Ou será que ele consegue tirar boas coisas aí desse time, que eu acho particularmente um time bem interessante, né? E a gente está falando de um time que, poxa, no leste, um time 50-50, ele vai para os playoffs. E tem um detalhe que quando o Rafael fez a abertura do programa, não é só a campanha. Esse time fez jogos duríssimos contra muitos times bons no leste. Acho que jogou bem contra o Boston, inclusive. Jogou bem contra o Cavs, se eu não me engano. E no Oeste Jogou também. Ganhou do no Oeste Sacramento bem. essa semana. Na Então, casa do assim, Sacramento. poxa, eu tô ganhando do Sacramento. Eu tô competindo com Boston, que é o cheat code da NBA atual. E eu vou me desfazer disso? Eu particularmente acho uma ideia muito, talvez ultrapassada. Tem caras aí, Bojan Bogdanovic, pô, troca, né? Já tá com 34, vive machucado. O que mandarem, tu aceita, porque ele não faz realmente parte desse núcleo. Mas o cara, pô, Dennis Schroeder, caramba, o cara tá jogando talvez o melhor basquete da carreira dele até agora. E aí tu vai vender pelo quê? Porque nenhum time vai pagar muito caro por ele, né? Então, onde tu acha no draft um cara que substitua a performance de Dennis Schroeder hoje? Não sei. E aí, para eu finalizar esse meu monólogo horroroso, eu fico pensando, por exemplo, na situação hoje do New Orleans Pelicans, que foi para a reconstrução total naquele time do Anthony Davis, chegou a ser ligeiramente competitivo em alguns momentos, mas foi desfazendo, chegou o Zion. E aí chegou o Zion e eles foram atrás de outros assets, e de repente o Zion tá abaixo do que se esperava dele, vive machucado, o time inteiro nessa temporada resolveu se machucar, e o time tá agora tipo, bicho, por que eu fiz isso? No fim das contas não deu em nada. Esse ano que vem eles vão ter a última pick do Lakers que eles tiveram da troca. E aí, virou o quê? Anthony Davis no fim das contas. Porque é um time hoje que não vai nem pro play-in. Então, é muito doido você pensar que, na verdade, quando você aposta nas escolhas, você está apostando em coisas que não estão no seu controle, 100%, né? Então tem que ter muito cuidado quando você faz essa aposta. Tu falaste aí da história de assim, na verdade eu que falei da franquia querendo levar o torcedor pra arena, né? Mas dentro desse teu raciocínio aí, eu fiquei pensando aqui também, porque tipo, nem sempre a torcida vai para a arena porque quer ver o astro X ou Y. Quando a torcida gosta e abraça o time do jeito que ele é, né? Tipo assim, quantos exemplos a gente não tem na história, tanto no basquete como em outros esportes, e às vezes um time não tem um astro, não tem aquela figura, né?
polarizador ali, que chama todos os holofotes, mas que é um time que joga junto e, né, que se identifica. Inclusive, a NBA pode estar entrando, né, com essa história do título do Celtics no ano passado, nessa era em que realmente né, como é que eu Eles posso dizer, chamam em o inglês grupo, né? eles chamam de ensemble, que é Isso, tipo um conjunto, né? exatamente, que esse conjunto seja mais valorizado, né? Diz que são conjunto, né? E para encerrar também aqui, antes de passar a bola para vocês aí, para Rafael também, só para botei aqui na tela antes, está colocando de novo agora, o cap, né, o payroll do Brooklyn Nets, a gente tá vendo aqui um monte de contrato expirante, né? Tipo, então, por isso que muitos deles vão se trocar. Dorian Finney-Smith mesmo, Future Lakers, né? Todo mundo tá ciente já, né, João? Ele é future alguma coisa. Esse é o perfil que eu digo, beleza, dá Esse pra vai ter, trocar. né? Não tem Você futuro no pode Nets, né? capitalizar, tem 31 anos já, tal, não tá jogando essa bola que é um diferencial e tudo mais, né? Mas de maneira geral ali, você vai empurrar. Por que você vai empurrar um Cameron Johnson pra alguém? Não Um faz cara que ganha sentido 20 nenhum. milhões por ano, é um grande defensor. Mas o contrato dele é ótimo, né? E Ele é mais barato que o DeAndre Hunter, e ele é tão jogador quanto ou talvez melhor, por exemplo. eu acho melhor, inclusive. Melhor. É. E jovem, o cara tem 20 e quanto aí? 28. Não, Ele é um rookie tem velho, né? 28 já. Ele é um tá rookie com velho, né? Não sei se eu lembrei disso agora. Pô, Ele mas entrou com 23 28 anos. tá de boa pra Tá um cara que ótimo, tem pô. 3 anos de contrato ainda. Eu acho que a Daqui a questão aí é que tem contratos que, por exemplo, até Ben Simmons é um contrato que é trocável agora, porque se você, por exemplo, inspirante, né? exato, se você chega pro Bulls e diz, ó, me dá teu contrato de Lavine que eu te dou Ben Simmons pra você ficar só com ele essa temporada, o Bulls vai dizer agora. É, Então, mas tipo o assim, Nets não vai fazer isso. Enquanto isso, não, ele não vai. vai Não vai aprendendo porque não tem chinês, né? sentido pro Nets, mas assim, o problema é que você falou, troca o Bogdanovic. O Bogdanovic se tá machucado, com 34 anos, você vai ter que Sim, pagar para sim. trocar ele, a não ser que você esteja absorvendo salário futuro. Tem essas questões. E Mas assim, eu acho que é interessante aí, você pergunta, por que trocar os caras? Um dos motivos para trocar os caras é justamente isso, são contratos expirantes. Então, se você não troca, você perde o cara. O caso de Cam Thomas, por exemplo, eles estão querendo, acho que contamos no caso é free agent restrito. Eles vão esperar para ver qual é, né? Porque tipo, vamos ver qual é o mercado dele, vamos ver quanto vão pagar e a gente vai ver se renova. E aí a gente iguala ou não iguala, né? Que para quem não sabe, free agent restrito você pode igualar a proposta dos outros times. Mas o Clowney, tipo, qual vai ser? Não, beleza, tem time option pro ano que vem, ele vai continuar com salário baixo. Eu acho que a grande questão da cultura, só não vamos estender muito no Brooklyn, porque tem muitos outros times aí para falar, mas a questão da cultura que tu falou tem uma coisa interessante, a cultura de perder e tal, mas eu acho que isso é pior quando acontece com caras que você está tentando desenvolver. Tipo, eu já tenho meus caras, por exemplo, Detroit. Eu já tenho aqueles caras ali jovens, ou Charlotte. Eu já tenho o Brandon Miller, eu já tenho o Lamelo, e aí o time tá perdendo, sabe? E é tipo 2, 3 temporadas seguidas. Eu acho que isso aí realmente é muito ruim. Mas no caso do Nets esse ano, especificamente, é um monte de cara que chegou, um catadão no bom sentido até, tipo assim, foram caras que foram chegando, eles organizaram esse time, pegaram vários caras a preço bom, e não tem ninguém com, tipo assim, a gente é um projeto futuro, sabe, do Nets, a não ser o próprio time, enquanto conjunto, mas se você troca um ou dois caras, por que não trocar os outros, sabe? Não tem nada prendendo você. Mas aí é justamente isso, eu acho que cria-se realmente para fechar essa questão, cria realmente essa dor de cabeça de, poxa, o time tá tão interessante que, tudo bem que eles estão, sei lá, 27º em defesa, mas eles são, sei lá, top 10 em ataque, com certeza eles são top 10 em ataque. E a gente vai ver se eles vão continuar agora que Thomas se machucou. São em bola 3. Bola de 3, velho. Tá caindo tudo. Tava vendo isso aqui antes, ó. Eles são top 5 na bola de 3 em attempted. E são top 5 também, top 4 aqui em aproveitamento de bola de 3. Então, assim. Pois é, os caras estão chutando. E realmente tem chutadores bons lá. Não é um negócio assim, uma doidice, não. Tem uma deficiência no rebote, né? Se a gente for ver aqui os rebotes totais aqui, ó, eles são o lanterna da liga em rebotes nessa temporada. Mas, em termos de bola Mas de isso é também 3, porque Clarkson tá muito tempo fora, pois né? E é. o outro pivô deles é o Sharp, que eu acho que nem jogou ainda também. Então, para eles realmente, isso aí realmente faz sentido não ter. Mas eles têm vários caras jovens interessantes. Jalen Wilson interessante, o Clowney tá parecendo um jogador interessante. Só não sei se vale a pena investir nesses caras. Tipo assim, se alguém chegar com uma proposta legal para por umas escolhas boas aí, eu trocaria. Eu acho que o Kemp Thomas, se você pensar assim, que o cara foi, né, foi draftado lá
tá jogando super bem, mostrando que, né, que tem um nível acima, acho que, pô, valia a pena o Nets realmente, até para criar essa coisa da identidade mesmo, né? Se tem um cara que foi draftado por eles e tudo. Então, assim, agora, esses caras, quando eles são agentes livres restritos e não renovam, não recebem aquela oferta logo no ano em que está elegível, geralmente já gera um mal-estar, né? Porque o cara fica, pô, mas se não acreditar em mim, não sei o que e tal. É. Enfim, cenas dos Eu próximos acho que também capítulos. vai só para devolver para Cena Rafael. para o Sean Marks e o Jordi Fernandes Torres. Esse. Que quem leu nossa newsletter, né, que você pode assinar lá no 48minutos.com, sabe que o Jordi Fernandes foi eleito não, né? Recebeu a comenda, né? Agraciado, né? Agraciado, da Câmara de Badalona. Badalona, isso. Filho favorito da cidade. Só outras 5 pessoas receberam essa comenda aí. Informação que meu querido Heber Costa me passou e estava na nossa newsletter. Bom, próxima dor de cabeça aqui que a gente vai falar. Esse é dor de cabeça. Tyrese Halliburton. Alguém sabe onde é que ele tá? Quer dizer, eu acho que eu sei, que normalmente ele aparece uma vez por semana, ou quase isso, no programa do Pat McAfee, lá em Indianápolis. Já deu camisa pros caras, vai para lá, bate um papo, mas dentro de quadra, ele tá bem distante do Tyrese, que foi pro All-Star Game 2 anos seguidos, né? Foi titular do terceiro time do All-NBA ano passado, ou seja, está num grupo seleto aí de 15 jogadores, e que ano passado tinha média de 20 pontos por partida e 10 assistências, né? Média double-double, 2 anos seguidos com essa média. Já em 2024, está passando bem distante disso, né? Não chega, tá chegando ali 8.8 assistências por partida, 16.8 pontos por partida. E você pode dizer assim, não, tá ficando fora de quadra. Não. A minutagem dele tá até maior do que nos últimos 2 anos, mas virou uma dor de cabeça pro Indiana Pacers, né, meus amigos? O principal aí é a eficiência dele, que caiu muito. Ele teve vários jogos com até zerado, né? De arremesso de quadra e tal. Eu não fui pra esse jogo, tá? Eu não tava lá. Tem coisas circulando aí na internet, né? Que o Pedro Galindo pode comentar depois. Ai, Pedro Mas, Galindo. mas, Só repassando. eu normalmente não colocaria, porque eu acho assim, quando é questão de lesão, isso foi um dos critérios que a gente usou aqui, né? Porque, para quem não sabe, isso a gente mais ou menos baseou essa discussão aqui num artigo recente do The Athletic, que era sobre os problemas que, com um mês de temporada, as preocupações dos times, né? E a gente não seguiu a risca, né? A gente colocou o que a gente achou que era e tal, mas e uma das coisas que eles colocaram lá foi essa questão de Halliburton, mas que a gente eliminou os times que eram problema de lesão. Tipo, Suns, os caras vão ficar saudáveis. Tipo, isso aí não tem como o time controlar isso. Então é uma preocupação que não tem como a gente resolver, ninguém resolver, né? Tipo, depende do acaso. Mas o caso de Halliburton é um pouquinho diferente, assim, porque eu tava vendo que quem não segue é a Caitlin Cooper, que é a comentarista de Indiana, aquela super nerdona ali de basquete e tal. Ela tem um podcast, e essa semana eu tava ouvindo o podcast dela, e elas estão falando, até eu vou comentar depois do que aconteceu depois do podcast, mas até a época do podcast ela estava mostrando algumas cenas como o Halliburton, ela já tinha falado antes sobre um dos problemas de Halliburton, é que o que desbloqueou o jogo dele para tudo foi ele ter descoberto, entre aspas, um step back de 3 pontos. Que a partir do momento que ele adotou esse chute e conseguiu chutar com eficiência, se abriu o jogo, porque aí, quando ele dava um step back, a defesa tinha que ir pro closeout, tinha que fazer a aproximação, e ele acabava indo para a cesta, e aí ele finalizava ou dava assistência, né? Que isso é um problema de muitos armadores de pass first, que é o cara que não consegue finalizar bem ou não tem chute, como, por exemplo, o McConnell, TJ McConnell, que é um cara que não tem chute de fora, então ele tem que chegar perto da cesta para poder finalizar, e você já sabe disso, então você não precisa fazer um closeout muito forte em cima dele, né? Mas no caso do Halliburton, ela falou que como a lesão que ele teve prejudicou exatamente o movimento do step back. Isso aí foi uma das coisas que ela já tinha falado antes. Mas esse ano ela estava comentando também que mostrou várias cenas de como o Halliburton não estava visando a cesta.
Ele tava indo pra cesta já procurando outro cara, assim, nitidamente. Ele tem um lance que ele pula pra passar bolas, né? Ele sempre pula e depois ele passa, né? Que é uma coisa que é totalmente condenada por técnicos na NBA, mas com ele funciona, porque ele descobriu nisso um jeito de estender a altura dele e achar passes ainda mais difíceis para municiar os companheiros, né? Mas ela mostrou assim, o passe, esse tipo de passe para fora e tal, pro perímetro, ele funciona quando o defensor sabe que você vai finalizar. Se o defensor sabe que você vai passar, ele não vai funcionar. Ele Nunca vai. vai ter a opção de passe, né? O defensor já vê o cara. Tem cena que ela mostrou assim que eu fiquei chocado, assim. Tipo, ele já tava, tipo, 2 metros da cesta e ele tá olhando pra trás. Assim, ele não tá olhando pra cesta. E, tipo, dava pra ele finalizar se ele quisesse, sabe? Então, assim, já virou uma coisa meio psicológica. E aí foi interessante o que aconteceu depois disso, que teve o jogo do Washington, em que ele jogou super bem e chutou muito bem, chutou 18 bolas de 3, acertou 9. E antes do jogo terminar, até coloquei isso no Twitter do 48, quem quiser tá lá, a imagem. Antes do jogo terminar, Siakam já pegou ele, porque teve aquele momento que o cara tá batendo bola para terminar o cronômetro, né? E antes mesmo do jogo terminar, Siakam pegou ele, puxou e falou um monte de coisa. Falou um monte de coisa no ouvido dele. Ele até fez uma cara assim, meio assim. E Siakam ficou falando várias coisas. Depois perguntaram a Siakam o que ele tinha dito. Perguntaram a ele, logo no pós-jogo, ele desconversou e tal, e depois perguntaram assim, quem Siakam falou, não, eu falei que ele era esse cara, e tal, e assim, e realmente parece que tinha alguma coisa psicológica acontecendo ali, e nesse último, já teve um jogo depois desse, que foi o jogo do Washington, que ele foi super bem, ele também foi bem no outro jogo, então assim, talvez tivesse alguma coisa ali, além da questão da lesão, e que ele tem que assumir que ele é o cara da franquia, né? E é importante ter caras como o Siakam dizendo, olha, você é o cara, você vai ter que, seu jogo é isso aqui, você vai ter que fazer, você tem que chutar, você tem que ir para cima e tal. E passando essa confiança, assim, né? Que deu para sentir que teve uma questão de confiança aí, no caso dele. É uma dor de cabeça complicada, porque depende do cara. A gente já viu problemas aí, como já citado bem Simmons, de problemas psicológicos que não se resolvem nunca, né? Então, complicado. Ou o caso do AJ Griffin, né? Também. Pois é. Assim, o Pacers ele tem uma questão, né? No começo da temporada que a gente fez o nosso preview, ia subir no hard trend do Pacers e estava animado com a temporada do Pacers. Agora, a questão é que na temporada passada eles tiveram o melhor ataque da NBA, né? Dos últimos, sei lá quantos anos, assim. Foi um aproveitamento bizarro, eficiência bizarra, né? No ataque. E nessa temporada eles estão nem perto disso, né? E a eficiência defensiva deles também tá ali, né? Nunca foi um super time defensivo nem nada. Então, realmente o time, com esse problema do Haliburton, né? E, enfim, outras questões que estão atrapalhando ali, mas o Pacers ele ainda, né, não chegou nem perto de mostrar o potencial que na temporada passada, né, levou eles até a final de conferência. Então, assim, né, eu sou como é que chama? Um cara que Não se sai, não. Você vai comentar o que você publicou aí ou não? não, assim, eu publiquei no WhatsApp aqui publiquei não, né? Compartilhei no WhatsApp aqui uma informação que anda circulando aí pelas redes sociais, né? E eu não sei se a gente pode compartilhar aqui, porque tem um receio, né? A gente não sei se o nosso jurídico está em dia, se está, né? Acho que talvez seja perigoso, mas o menino Ainda bem que Haliburton, o jurídico é você, né? Ainda bem que. pois então esse jurídico seu tá fraco. O menino Haliburton ele tá curtindo a vida também, né? Agora ele virou uma super estrela da NBA, né? Então tem umas fotos aí dele, né, acompanhado ali e tal, curtindo o momento, né? Enfim, é um cara que fica essa questão também aí, se o foco dele tá igual, né, a quando ele estava entrando ali na NBA, ali começando tudo. Então, não sei, eu sinceramente, isso aí é muito especulação. Faltou uma mesa DLD agora aqui. É, Denúncia. ou então alguma vinheta do Rodrigo Fara, alguma coisa assim, né? Mas, não, realmente, eu acho que, enfim, né, ainda tá cedo na temporada. O Pacers, ele é um time do leste ainda, né? E tá no aproveitamento ali, né? Tá perto dos 50% ali. Ainda tem muita, muita chance de reverter a temporada, né? O Ben Mathurin voltou muito bem de lesão também. Esse é o ponto positivo desse início de ano, né? Ele é o cara que fez falta demais nos playoffs ano passado
É um cara que ele tem aquele edge, assim, né? De partir para cima e desafiar e querer mostrar. E essa maneira ele deu uma enterrada sensacional, assim, por debaixo da cesta. Enfim, é um cara que Indiana precisa que esteja jogando bem, ele tá. E é um time que eu ainda vejo que tem potencial para esse restante da temporada, mas a ver. Né? É curioso, né, que os Pacers ele vinham o Haliburton em especial, né? Não se o Haliburton vai bem, os Pacers vão bem. Ele vinha muito bem até a lesão É. na posterior, né, na hamstring, né? Tava com a média de 23,8 pontos, 12,5 assistências, turnovers baixíssimos e aí se machucou. E aí o time foi desde então foi embora junto com ele. Então é outro Tem cara que a gente tem que ficar de olho pro segmento da temporada. Tem uma edição. Continuando ainda no leste, tá? Você me ouve? Orlando Magic. João Lima tá falando João aí. Você Lima. não me ouve? Eu tô te ouvindo, Você... João. Oxente, Rafael Brasileiro não me ouve mais, será? Será? Pelo visto, não. Eu não Acho estou que não. escutando João Lima. Caramba, a gente Tá ouvindo a sempre gente? João Lima. passa por Não, isso. mas Eu ouço tá tudo vocês certo tranquilo. aqui, João. Tá tudo certo. É, Não, eu só queria, já que vocês estão calma, a ouvindo, gente eu não vou cortou sair o lá. microfone de João Lima. Não sabemos o que Pera aí, aconteceu, mas ele já avisem a volta, ele tenho que eu vou certeza. falar só um negócio que eu nem lembro mais o que é. João Lima está Mas falando aí. Sim. a gente, há alguns anos, teve um podcast com o Ayrton Villeneuve, que é fisioterapeuta, referência dos bons, Eu não escuto falando João um Lima, pouco não. sobre lesões. Calma, eu vou deixar você falar. E aí, ele falou um pouco sobre isso, e eu queria talvez que a gente rememorasse, trazendo novamente Pedro, tu tá ele, escutando ele? porque... Avisa aí pra Fudeu. ele que eu tô falando e ele Tenta já sair volta e a falar. voltar. Tá bom. Vai, já Ele sai e falou volta. que ele tá falando e você já volta. E aí a gente poderia trazê-lo novamente, porque Ah, essa hamstring, que é o isquiotibial, tem sido uma lesão da moda agora, né? Muitos atletas perdendo muito tempo por causa disso, e talvez, e aí Eber trouxe essa informação, tem step back agora, que é uma coisa que força muito. O próprio Haliburton também parece que. Parece não, no fim da temporada passada ele teve problema nas costas também, né? Que a gente falou do Nick Claxton hoje. Então, não sei se existe um conjunto ali mecânico que está sofrendo um pouco mais pelo estilo de jogo hoje do basquete. E talvez a gente pudesse trazer especialistas aqui para falar sobre isso, porque são lesões que eu, particularmente, estou preocupado, porque se isso lascou o Haliburton para o resto da carreira, ele é um cara que acabou de assinar uma extensão de 5 anos de contrato. Então, se ele não pode jogar do jeito que ele estava jogando, que levou a assinar essa extensão, que tipo de jogador ele vai ser para poder oferecer isso, né? Então, eu acho. Só para deixar claro pro pessoal, esse isquiotibial e tal é o famoso posterior da coxa, né? Isso, exatamente, é isso. exatamente. Então, Na verdade, são alguns músculos aí, eu acho, né? Então não vou ficar falando que eu não sei exatamente, então, Mas mas é a é a posterior mesma da coxa. parte. aqui É a nos mesma É. parte. dados é Doutor o Ayrton. reducionismo. Pega junto aí. Exato, exato. É a parte posterior da coxa, que é muito famosa já no futebol, né? De lesão, né? A gente vê direto, Aquela lesão que o cara bota a mão na bota coxa, a mão na e você já coxa, sabe Romário, que né? Grande exemplo. você já fica desesperado, né? Porque acha que o cara vai perder um bom tempo. E a gente tá vendo isso acontecer na NBA hoje, né? Então talvez a gente trazer isso no futuro, porque tem sido uma recorrência essa lesão na posterior da coxa. E agora costas também aparecendo aí com certa relevância, certa frequência. Então, assim, me preocupa um pouco, porque o Haliburton, ele tá passando por uma coisa meio que o Joe Embiid passou, né? Um cara que estava numa lesão, o Embiid já era sei lá quanta, mas ele já estava se recuperando de uma. Vocês devem lembrar que no fim dos playoffs ele já estava, não o Embiid, o Haliburton, já estava destruído, né? E mesmo assim ele foi para os Jogos Olímpicos, mal jogou lá, mas volta para uma pré-temporada curta, tem 82 jogos aí pela frente, e a NBA tá cada vez mais chata nessa cobrança de que as estrelas joguem, né? Tá multando, a multa, para quem não sabe, a multa agora é de 100 mil máxima, né? Até ano passado era de 50 mil. Então, ela tá multando a valer aí, já multou o Philadelphia, já multou
o Atlanta, né, Rafael? Você trouxe isso no grupo hoje. Então, o que é que a gente está criando? A gente não, né? Mas a NBA pode estar criando um ambiente de forçar os caras a jogarem todos os jogos, os caras que já estão forçando o corpo de uma forma diferente nesse basquete que se joga hoje. Porque a gente vai dizer, porra, mas lá na época de Michael Jordan, muita gente jogava 75, 80, 82 jogos. Era completamente diferente. Era um basquete muito mais estático, muitas vezes, né? Não tinha tantas posses por jogo, não tinha tantas idas e vindas, Era outro né? pace, Não tinha talvez tanta exigência. Então, outro pace, outro tudo. Então, assim, essa performance do Haliburton hoje, ele melhorou um pouco nos últimos jogos, mas a gente tem que ficar acompanhando o restante da temporada, porque pode ser muito claro que a gente está criando aí novas lesões que a NBA talvez ainda não esteja preparada para criar, para cuidar, perdão, tá? Então, vamos ver, né? E só um outro ponto que eu ia falar antes que Rafael também não me ouviu, que é justamente essa questão da construção do time baseado no ataque. Me parece nesse momento que é muito mais fácil você ter um ataque sustentável, porque você passa por peças extremamente talentosas como um hub de ataque, por exemplo, o Haliburton, por exemplo, o Luka Doncic, por exemplo, o Jokic, por exemplo, outros e outros e outros, o Trae Young, né? E quando você perde essa peça, ou essa peça não está jogando como ela era antes por causa de uma lesão, você de repente não tem um ataque tão legal e provavelmente esse time que tem um ataque gigantesco, ele não tem uma defesa tão boa também. Então, será que não é realmente uma coisa de se pensar do tipo, será que é um pouco mais fácil você construir a partir da defesa, porque a defesa é mais estável, digamos assim? Você consegue estabelecer sistemas menos dependentes de peças. Ah, obviamente, vai ter o Anthony Davis, vai ter o Giannis, vai ter os grandes defensores. Mas será que na cultura de defesa do time não é um pouco mais fácil manter do que um ataque? É só uma ideia idiota que eu joguei aqui agora que não tem comprovação nenhuma. Essa é uma teoria que pode fazer algum sentido, mas o que eu já ouvi muito assim é também, assim, não vamos entrar nesse assunto que seria um podcast em si, mas uma das coisas que é um problema é, tipo, os caras que defendem dão muito gás, porque defesa é uma coisa que gasta muita energia e exige muito esforço. Os caras querem ser recompensados do outro lado da quadra. Os caras querem fazer ponto. Até porque a gente sabe que o cara ser reconhecido como defensor e ganhar um contrato como defensor tem que ser tipo o top defensor da liga, o Dyson Daniels, o Drew Holiday, o Marcus Smart, o cara que vai ficar como o defensor do momento ali na liga. Os outros caras, qualquer cara que faz 20 pontos por jogo, 18 pontos por jogo, tá ganhando contrato bom aí. Então, assim, o cara ele quer também ter os pontinhos dele, pivô que defende, quer ter o ataque do outro lado. Então, assim, é muito difícil você basear tudo, sabe, tipo, só na defesa, porque não é recompensador muitas vezes para alguns jogadores só defender e não sentir esse coisa do outro lado. Mas isso é uma discussão mais longa aí, a gente pode depois fazer um podcast só sobre isso. Então vamos lá, né? Vamos mudar de conferência agora. Vamos lá para o Minnesota Timberwolves. Por quê? Timberwolves, já quem tá falando de jogador defensivo, né? Tem um cara aí que já ganhou 3 prêmios, 4. Não lembro agora a conta exata de 3. quantos. 3, né? Quantos prêmios ele já levou? Pronto, 3. Obrigado, Pedro. Mas tá com a defesa bem meiota esse ano, né? Bem. Como é que eu vou dizer? Decepcionante pro potencial que tem. E a gente já viu até que parece que o entrosamento Só ali uma não tá correção, tão. tá? Por favor. Pedro falou com tanta certeza que eu ia gritar 4 aqui. Pedro gritou 3, eu disse, ele tem 4, pô. Ele, Errei. inclusive, É errou, 4, são né? 4. Ele é o atual defensor do ano, inclusive. Então são 4 aí. Isso, desculpa então. Me confundi. Rudy Gobert. E assim, a gente às vezes até fala assim, ah não, ele aparece muito, é o melhor defensor, mas aparece em muito meme aí, muito corte, mas acho que foi Heber que já falou isso em outro programa. Meu amigo, defensor bom, normalmente ele é mais agressivo e tá suscetível a momentos como esses, né, de levar um drible a mais, de levar uma na cabeça, enfim. Está participando ali dos lances. Mas nesse momento, eu até estou abrindo aqui a abinha do Timberwolves. Defensive rating deles não está nem no top 10, né? O 13º da liga. Tô com isso aqui aberto agora, Rafa. Pelo Clean the Glass, eles estão no top 10, que seria sem o Garbage Time, né?
Mas assim, ainda assim, para que é um time que foi o melhor da liga, Isso. Esse foi o ano passado aqui, tá na tela eles agora. estão muito demorando muito a chegar lá, né? E é engraçado porque, assim, embora o próprio Gobert tenha admitido que ele não tá no mesmo nível e tal, eu pelo menos tenho achado que o perímetro tá defendendo muito pior do que estava ano passado. E os caras tipo que o Alexander Walker, o Jaden McDaniels, esses caras que e o próprio Wentz, né, que é um cara que ele tinha melhorado a defesa dele, ele sempre foi um cara meio estabanado assim, mas ele deu uma melhorada e tal, e tava aquela coisa redondinha, né? É engraçado porque tem um problema aí de narrativa também, né? Que disseram, trocou o Towns e agora a defesa caiu. Aí o outro lado, a galera do Knicks diz, porra, mas também pegou o Towns, lógico que vai ser a pior defesa. Peraí, qual dos dois, né? Uma das duas coisas não é verdade, né? Ou ele defende bem pra cacete e era por isso que a defesa do Minnesota era boa, ou ele defende mal e é por isso que o Knicks tá ruim. Mas assim, no caso, eu acho que era mais uma questão de conjunto, que o conjunto tava... Isso. Defesa é muito disciplina e esforço. Eu E acho que. Desculpa agora te interromper. Não, vai, fala. Não, só dizendo que, tipo assim, eu acho que talvez o Wolves ele tá precisando, tá sentindo falta do que o Cat tem para entregar e o que o Knicks precisa que o Cat entregue, talvez ele nunca consiga entregar, né? Aquela coisa da defesa, né? Do aro mesmo ali. Então a gente já vê gente falando se não tem que ter o Mitchell Robinson lá também para fazer esse papel, porque o Cat, para defender o aro mesmo assim, ele nunca foi o pivô super. Tanto é que ele jogava com o Gobert, né? Pois é, Jogava os dois juntos. pois é. A maior parte do tempo eram titulares. Então, porque o Gobert ganha um salário absurdo, então ele tá aí para isso mesmo. Mas o que eu tô vendo esse ano tá me lembrando um pouco o Gobert nos últimos anos no Utah, quando o perímetro não defendia nada. E aí ele toda hora tinha que. A defesa, o ataque consegue puxar ele para fora. Embora ele não seja ruim defendendo o perímetro, ele consegue ainda acompanhar os caras, o que é meio absurdo pelo tamanho dele. Ele ainda consegue acompanhar os caras e tal, mas ele não é o foco dele. Se você já tirou o Gobert do garrafão, você já fez metade do serviço, né? Então, eu acho que o problema todo, eu acho que é mais a campanha até do que a defesa em si, porque eles são o que agora 11º, né, no Oeste. E é um time que na última temporada estava brigando, nas últimas rodadas, estava brigando com o OKC e Denver para ver quem ia ser o primeiro do Oeste, né? Então, assim, estava muito redondinho o time. E a sensação que dá é que com essa troca, não é tanto o problema de não tem defesa, não tem ataque. Mais uma vez, o Chris Finch está tendo que repensar como o time vai funcionar, que foi o que aconteceu quando o Gobert chegou, que era um time que jogava de um jeito, teve que mudar completamente, jogar mais meia quadra, mudou completamente a filosofia. Eu acho que com o Randall e com o Dante DiVincenzo é outro estilo de jogo, você não tem mais um 4 ou 5 aberto, dependendo do que você considerar com a Towns. E aí você vai ter que repensar toda a sua forma de jogar, né? E lembrando que foi uma troca que foi feita, né, não foi tipo logo que acabou a temporada, foi recente aqui. Então, assim, mas de todo jeito, eu acho que a defesa ainda tem a prioridade para esse time e é um problema, é uma dor de cabeça realmente, que eles não estejam com isso aí afinado desde o começo, né? Porque o DiVincenzo é um cara que chegou, tudo bem, ele não tá indo bem no ataque, mas era pro lado defensivo dele tá compensando e parece que ele não tá conseguindo ficar muito em quadra, né? Porque ele também está sendo usado como armador secundário, o que não é muita dele. Até os caras da comissão da transmissão do Wolves comentaram isso antes. Eu tinha falado acho que eu falei no grupo alguma coisa assim, que Dante não é muito legal nesse papel de ball handler secundário. E os caras do Wolves comentaram no final, ele tá tendo que fazer muita coisa que ele não é acostumado a fazer, e que foi o que aconteceu mais ou menos quando ele foi para o Sacramento também, que ele tinha que fazer o papel de armador secundário, porque Fox era o armador titular, e quando Fox não estava em quadra, ele tinha que fazer isso, e ele não foi muito bem lá. Eu acho que ele é melhor mais como um ala 3D mesmo, um cara que só defende e chuta, e usa ele, né, usa o ball handle quando ele precisa, né? Não uma coisa que o cara fica trazendo bola toda hora e tal. Eu acho que tá faltando um pouco disso, que basicamente é resumido na falta de Conley, mas você a essa altura tá contando que Conley vai jogar todos esses jogos
E se ele é uma falta tão fundamental assim, você já tem um problema, porque ele tá com 38 anos, então se ele tá faltando tanto assim e o time tá dependendo tanto dele, talvez você precise ter uma outra alternativa, que a gente viu um pouquinho ontem no Rob Dillingham, né? Ele entrou super bem ontem, fez uma besteira lá no final, acabou o técnico tirando ele, mas se tivesse mantido, teria mais chance de ter ganho do Houston do que teve ontem. Eu acho que eles precisam de basicamente isso aí, um armador tradicional, entre não ficar com a bola tanto, e aí ter um cara que faz os outros caras participarem mais do ponto de vista do ataque, né? Vê que eu tô falando muito do ataque, porque eu acho que a defesa meio que vai vir naturalmente, assim. Eu acho que quando os caras começarem a se entrosar melhor e saber onde cada um vai estar e defender melhor, eu acho que isso aí vai meio que vir naturalmente. Porque eu sempre falo isso, né? A questão das peças, você tem as peças naturais para defender, você tem defensores naturais. Isso facilita bastante, que é o caso contrário do Golden State. O Golden State não tem defensores naturais, o Golden State está defendendo bem por filosofia. Tanto é que nos últimos jogos, a gente já começou a ver falha, já começou a ver problema de, tipo, os caras não têm mais a mesma intensidade, o ataque adversário, quando começa a emendar muito ponto, os caras já não conseguem segurar mais. Então, assim, é diferente você ter um time como o Minnesota, que tem as peças. Eles têm o melhor defensor do ano várias vezes, tem 2 alas que são praticamente só defensivos, né? Então, assim, eu acho que a defesa vai vir, mas eles precisam realmente deixar tudo redondinho de novo e vai demorar isso aí. Já já ele machuca o posterior da coxa. Vai ver. Que é Questão isso, de meu tempo. amigo? Pô, é todo mundo fazendo isso agora, é step back e arremesso de 3. Obrigado, Boston Celtics. É isso que a gente vê agora na NBA. Parabéns aí, conseguiram criar mais um monstrinho pra gente acompanhar. E o que Eber falou é muito bom, porque talvez a grande perda do Minnesota mesmo tenha sido a saúde do Mike Conley, né? Finalmente ele envelheceu e não consegue mais performar como era antes, né? Então, o Mike Conley, para mim, claramente tem que ser um cara para vir do banco, porque ele ainda faz diferença. A gente coloca os números dele dentro de quadra e fora de quadra, o ataque muda muito. É muito mais produtivo ainda com ele, mas apesar de não ser produtivo, é porque sem ele fica uma desgraça total. Então, eu tô com o Eber nessa. Eu acho que precisaria de um armador aí. Malcolm Brogdon acabou de voltar de lesão. Seria um nome muito bom para acabar nesse Minnesota Timberwolves aí, tá? Ou se juntar com o no estaleiro lá. Mas É, só para é. complementar o que Pedro falou, pô, foi olhar aqui agora, realmente, ele tá chutando Anthony Edwards, né? Ele chutava 6,7 bolas de 3 pontos por jogo, ele tá chutando 11,2 agora. Eu não sei se isso é alguma diretriz do técnico para compensar o fato de que o Anthony Towns não tá jogando, não tá mais no time. Porque o Randall é um cara que já se falou desde o começo, ele não é um cara que chuta muito 3 pontos. E quando chuta não é muito confiável. Então, assim. Apesar de ter tido um game winner já dessa temporada, louco, né? De E, 3, e mas... Don't, apesar de ser um bom chutador, não tá chutando bem ainda no time, né? Eu acredito que ele vai regularizar, mas não tá chutando bem ainda. Então talvez isso aí. Ontem mesmo foi uma chuva de 3 pontos ruim de Anthony Edwards. Nossa, ele forçou a bola pra cacete, assim. Que bom que tu Mas... falou isso aí, Eber, porque eu falei aqui, acho que ficou mudo na hora que eu falei. Eu tinha colocado no Não, mudo pra mexer no nariz. Não, ah, vocês não ouviram, sei. mas acho que no programa ninguém ouviu, não. Ah, Mas tá tá bom, tá tudo bom. bem, tu falou aí, tá tudo claro. Eu mostrei a estatística na tela Esse é aí um e tal. problema que pode ser muito fácil de acontecer quando você precisa ser a solução do ataque, né? Você começa a ser ineficiente, né? A gente tá vendo um Cade começando a sair desse mundo, né, nesse ano, porque ele tinha um ataque que dependia dele para tudo, né? E ainda, obviamente, talvez o pior de tudo é o que você carrega de vício depois que você começa a ter um time, né? Então, eu acho preocupante, não muito preocupante, mas é bom a gente ficar de olho para ver que o Anthony Edwards vai aparecer aí como esse novo carregador de piano num time sem armador.
Porque a gente tá na liga das emoções fortes, né? Assim, há 6 meses estavam comparando ele com o Michael Jordan, né? Então, assim, é bom a gente ter muito cuidado com essas coisas, né? E agora a gente tá falando de novo de um cara que não tá performando, tal qual o Tyrese Haliburton, né? Não tá performando como a gente imaginava, né? Eu acho que ele não vai poder engraçado. fazer tudo, né? Tipo assim, ele não vai poder ser o armador do time, ele não vai poder ser o líder em pontuação, ele não vai poder defender e matar a bola de três, assim, ele vai ter que, alguma coisa ele não vai ter que fazer, pô, não é possível, né? É engraçado porque o jogo de ontem foi justamente contra o Houston, que é o outro time que a gente vai falar agora, que é o oposto, né? Eu tava comentando muito com o nosso querido Felipe Belinasso lá no grupo, de como o Houston, ele não tem esse cara, né? Ele não tem um go-to guy. Ele não tem... É aquela coisa, ou as bolas vão estar caindo e todo mundo vai estar indo, ou não tem negócio, não vai ter, o ataque não tem uma hierarquia clara, não tem uma prioridade clara do que eles devem fazer. Basicamente é um time que vive da defesa, o Houston agora é o segundo em defesa, Segunda? pelo menos aqui pelo Clean the Glass, né, que era tirando... Não, tá correto, eu confundi, pensei que era o terceiro aqui, porque é exatamente isso, é o segundo em defesa e o 19º de ataque, não é isso? Tirando o Garbage ele tá em 11º, mas nas últimas 2 semanas ele tá mais abaixo. Mas ele também subiu mais em defesa nas últimas 2 semanas, é o primeiro em defesa. E aí, justamente, o ataque é a dor de cabeça do Houston, né? O ataque é a dor de cabeça de Emil Doka, que a gente conversou já bastante sobre o time. Ele tá no momento agora de que eles têm muitos caras escolhidos em primeira rodada, porque o Houston, né, teve muitas escolhas e pôde trazer todos esses caras. Inclusive o Shepard, que era um cara que até gente grande falou que ele vinha para Rookie of the Year aí e tudo mais, e a gente não tá vendo nem de longe isso, claramente ele não tá preparado fisicamente para jogar na NBA ainda. Mais um eu avisei, coloca uma tag aqui assim, avisei. Eu avisei do Pacers também, né? Então as pessoas podiam me ouvir. E aí, justamente, o Houston tá no momento em que, ok, Şengün realmente tá despontando como uma estrela, mas não é aquele cara que vai te dar 30 pontos por jogo. Nem sei se precisa ter, mas no caso do Houston, você tem os outros caras não trazendo isso, né? O Jalen Green até ensaiou, parecia que ele ia virar esse cara agora nas primeiras rodadas, e aí de repente ele voltou a ser o que ele era, um cara Dizem que ele ineficiente. também tá jogando meio quebrado, né? Parece que ontem ele não tava 100% e aí Não acaba a sei, e eu sei eficiência que ele tá dele. pegando muito banco, inclusive nos momentos de clutch, assim, nos momentos mais Sim. decisivos, ele tá Ele é um pegando cara muito que banco. depende muito do físico, né? Muito, muito. Demais. Então, Mas assim, o arremesso dele tava saindo, ele tava começando a ficar eficiente e tal, e tava parecendo que ele ia ser o cara. mas o Ok, arremesso também é físico, Weber. Como é que você arremessa com dor nas sim, costas, por exemplo? não, verdade, Não verdade. tem como. Tem que saber se isso é um problema. Se for um problema físico, ótimo. É mais Ótimo! simples. Não, é mais simples do que o cara simplesmente não tá se Sim, desenvolvendo sim. corretamente, entendeu? Porque o problema de Jalen Green ano passado foi que ele tem uma das piores seleções de arremesso do mundo. Ele não sabe o que ele vai oscila fazer quando vai pra muito. sexta. O fim da temporada ele parecia um gênio, tava fazendo 30 pontos, 10 rebotes, não sei Quando o o que, Şengün jogando tava feito. machucado, inclusive, né? Foi, ele carregou o time, carregou ali quando E eu acho que ele dava. melhorou. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que mais me dava agonia nele era, tipo, ele sempre que ele batia pra cesta, claramente ele não sabia o que ele ia fazer. Tipo, se não desse pra finalizar, aí ele ia cometer um turnover, fazer uma doidice lá. Porque ele não tinha um plano. Ele tem assim, ele tem visão de túnel, tipo, vou pra sexta e tal. Ele deu uma melhorada nisso, ele começou bem a temporada, mas assim, como a gente conversou lá no grupo e tal, algumas vezes, Ele tá num bom caminho para ser o novo Lavine. não sei, é verdade, assim, É uma tem boa um compra. Sim. certo lado de verdade. É. Mas no caso do ataque do Houston, assim, não tá muito claro o que vai acontecer. Parece que a sensação que dá é que talvez eles tenham que esperar mais essa temporada para ver quem é que vai aparecer e trocar algumas pessoas. Porque o Jabari ainda não deu resultado, o Şengün deu, mas ele também é um cara que tem certas limitações, né? Muita gente fala de comparar ele com o Jokic e tal, e eu acho que ele tem uma inteligência muito grande e tal, mas Jokic é um cara gigantesco, é um cara que tem uma envergadura absurda. Şengün tem uma envergadura muito menor, Muito não é um cara tão alto, então é diferente você ter aquela visão de quadra, de estar por cima de todo mundo e poder dar aqueles passes, sabe? Tipo, é totalmente diferente de você... outra coisa, o chute de 3 pontos de Jokic é muito melhor, né? Tudo bem que no começo não era, mas assim, hoje
Jokic, inclusive, é o líder de aproveitamento de 3 pontos na liga, e Şengün até ontem, quando eu olhei, ele estava com 29% de aproveitamento. Isso tem sido os 4 anos de carreira, tipo, não teve nenhuma evolução em relação a isso aí. Ô, E essa Heber, questão abre muito o jogo pro cara, né? talvez Şengün, depois da temporada passada, a gente esperasse que ele desse um step maior nesse ano, né? A gente esperava que ele realmente fosse algo mais robusto para ser esse hub. E não está sendo isso, porque se a gente imaginava que ele fosse um hub ofensivo, a gente imagina que ele esteja ali no top 10 dos ataques, né? E não está nem chegando perto disso. E pro mal ou pro bem, se a gente for comparar com o Jokic é um cara que melhora os caras que jogam com ele, né? E a gente tá falando aqui do Jalen Green não conseguir ser sequer melhorado por um cara que deveria supostamente ser bom o suficiente para melhorar ele também, por Cada um faz o exemplo. seu ali, É. né? Você vê cada um fazendo o seu. Exatamente. Você Então, não vê. o Houston, ele tá sempre ventilando nos rumores de vai atrás de uma superestrela, vai atrás de uma superestrela. E só para fazer uma conexão com o Nets, o Houston chegou num momento que ele juntou muita gente e que ao mesmo tempo ele não está conseguindo dar vazão a todo mundo se desenvolver. Você falou do Jabari Smith. Jabari Smith veio de uma temporada muito legal e agora ele simplesmente virou um cara qualquer. E aí você fica, caramba, o que é que eu faço aqui agora? Porque não tem bola para todo mundo, eu não tô encaixando todo mundo. E assim, eu tenho muita gente para jogar. Tem Amen Thompson pedindo passagem, você ainda tem que colocar Fred VanVleet muito tempo em quadro. O Jalen Green, ele acabou de assinar uma renovação. Aí você precisa colocar Dillon Brooks, porque ele é um cara que é o glue guy do time ali, né? E aí Jabari Smith fica lá na última das opções, né? Então, assim, eu acho que o Houston, em algum momento, provavelmente depois do dia 15, vai fazer uma troca assim com uma certa pressa, não vai esperar para a trade deadline, sabe? Eu acho que eles precisam e querem fazer uma movimentação de trazer um cara robusto. A ver que estrela ou potencial estrela estaria disponível, né? Porque o mercado não tem muitos aí querendo ser trocado, né? A questão é que eu acho que a grande vantagem deles é que esses caras são todos muito novos, bicho. Assim, Şengün tá o quê? 22 anos, Jabari 21, Amen Thompson 22, Tari Eason 23, Cam Whitmore 20. Então, assim, muito cara novo, que dá pra. Que assim, é atraente, porque os outros times, tipo, não vão desistir desses caras assim tão fácil, sabe? Então ainda é moeda de troca que vale a pena, já mostrou algumas coisas. Foi engraçado que saiu uma notícia recente falando que o Houston não quer se desfazer de jeito nenhum de Amen Thompson e de Tari Eason. Então, tipo, você olha assim, ué, o quê? Como é? E os outros caras, tipo, como é que vai deixar os caras sair? Como é que é, né? Então, assim, de repente eles. Eu não acho que assim, tu falou de Van Fleet, não, Van Fleet tem que ter minutos e tal, mas eu acho que é porque foi a escolha que eles fizeram, tipo, ok, tem gente jovem demais aqui, vamos dar uma envelhecida nesse time, vamos trazer experiência, porque não tá dando. Foi por isso que o Stephen Silas foi demitido, né? Tipo, era uma zona completa aquele time, com um monte de cara novo, fazendo um monte de besteira, os caras cometendo 6, 7 turnovers por jogo. E acabou que aí eles trouxeram todos esses caras, né? O Steven Adams trouxe todos esses caras. Mas assim, pô, você tem o Reed Shepard agora chegando. E o Reed Shepard tá lá no fim da fila, pô. Então, assim, eu acho que seria natural o Houston trocar esse cara por alguém que já ajude agora. Sei lá, vê com o Nets aí quem é que o Nets pode mandar. E manda alguns desses caras jovens pra lá, que eu sendo o Nets, pô, sei lá, manda aí o Jabari, né? Vai que o Jabari de escola depois vira alguma coisa interessante, né? Ele já tem uns lampejos de ter um jogo de 30 pontos, né? Fazer umas coisas assim. Então, assim, eu tentaria, sabe? Eu acho que tudo bem que eu não acho que a janela do Houston é agora, mas eu acho que eles já precisam começar a trocar alguns desses caras, porque tem tipo 7 caras abaixo de 23 anos no time. É muita gente, é muita inexperiência junta. E não tem necessidade. E esses caras não tem nem espaço. Daqui a pouco você vai ter que renovar todos esses caras e vai ficar todo um monte de contrato gigante, sabe? Então, seria a hora mesmo de começar a pensar nisso aí. E eu acho que, voltando ao problema principal que a gente falou, é o problema do ataque. Quem vai ser esse hub do ataque? Eu acho que ainda tá faltando um cara que seria, sei lá, teria que ser um cara, não digo um Kevin Durant, mas teria que ser um cara, assim, pontuador de alto nível. Ô, Weber, e se o Houston ligasse para Atlanta para tentar Trae Young? Mas aí o problema do Trae Young é que o Trae Young não tá
contribuindo tão bem no ataque nem lá em Atlanta, pô. Eu acho Sim. que teria que ser Mas um cara sabe o que mais... aconteceu? Teria Não que ser, sei. teria que ser um Jabari Smith desenvolvido, tá ligado? Veja, Um Jabari Smith É. que tá no auge, assim. Trae Young ele faria sentido por uma coisa. Eu até vou aproveitar o gancho, já que vocês, não sei se vocês já concluíram aí a Não, troca pode e tal. falar, pelo amor de Não, Cristo. porque essa questão do ataque de Houston, né? Eu tava separando aqui essa outra tela, vou jogar aqui pra gente ver um pouco mais, porque justamente o Houston aparece lá embaixo, na maior parte dessas estatísticas ofensivas, né? Se você for pegar, por exemplo, sei lá, effective field goal percentage, Houston tá É aqui em horrível. 27º, ou sei lá, assist percentage, e essa eu achei interessante, justamente é o gancho com o Trae Young, né? Que é o líder de assistência da liga mais uma vez, né? Houston Rockets está em último na liga. Está em último, assim, em último de 70 para 54, né? Tá, assim, é um gap muito grande em relação aos times que estão aqui, né? E as estatísticas defensivas, por outro lado, estão indo bem. O time está muito bem defensivamente. Agora, ofensivamente, realmente, a bola de 3 também, né? Isso é outra coisa que eu achei interessante, Eder. A eficiência dos arremessos. A gente viu ali o effective field goal percentage. Se a gente for ver, o Houston é um dos times que mais arremessa a bola de 2, né? De 2 pontos, né? De mid-range, né? E curta distância na liga, é o quinto, né? É E, Shingun, é muito Shingun isso. pois é, exatamente. É bem Shingun. E se você for pegar aqui a bola de 3, por exemplo, né? Você vai ver Houston lá no final também. É um time que chuta pouco de 3, né? Que acerta pouco também. E insiste muito em bola de mid-range, insiste muito em bola de curta, né? Perto do aro. E é um time que é pouco eficaz no ataque, né? Então, realmente faria sentido. Eu não sei, eu penso, o Trae Young talvez, né? Ele vem com todas aquelas deficiências, aquelas questões de defesa e tudo mais, né? Mas é um cara que seria legal, mas realmente Será Houston. que não é justamente um time que já defende bem, que O poderia alvo, Pois receber um é, pois cara? é, o pois é. alvo que eu ouvi falar foi Devin Booker. É, Que aí seria perfeito. Seria Mas perfeito. por É que o que que eles precisam. o Eles Phoenix precisam faria de um. isso, né? Não tô dizendo que o Phoenix faria. Eu tô falando que esse perfil de jogador, entendeu? mas o Esse Houston ele tipo tá de muito. cara. É. Ou sei lá, um Jaylen Brown também, sabe? Tipo, ano que vem, vai que, sei lá, o Boston tá caro demais, os caras olham assim, vai. É muito Vamos se livrar de um difícil. desses contratos aí. Não, é questão do ponto de vista de contrato, eu não acho impossível, não. Eu acho Porque que lembrando que o Celtics foi vendido agora, né? o Então, Houston. se começar a dar preju aí, os caras podem olhar assim, pô, vamos Eu passar um contrato desse pra frente. acho que o Rockets é um time que está muito bem posicionado para troca, né? Se a gente for ver em termos de Tá contrato, de demais. jogadores jovens e tal. Então, Na verdade, ele pode decidir por uma estrela, pode decidir por um cara menos é, impactante, é, né? é. Sei lá, um Desmond Bane, tá ligado? Um cara assim, mais confiável, que o problema é ter sido mais lesão do que tudo, mas assim, do ponto de vista É, de Ou sei lá, um ponto, Lauri ele não Markkanen, é. né? Lauri Markkanen O saindo Laurie do Jazz. Markkinen, sei lá, o Hero, Markkinen por não pode exemplo. ser tocado essa temporada, Essa então já temporada de esquece. fato não é. Tyler Hero, por exemplo, Zion. tá ligado? Zion é Não, totalmente fora do se não fosse a perfil, questão né? de jogar, né, Ele Nem o nem fit chuta é de muito três. estranho também, né? Com esse o time. Fit não tem, Shengun teria que ir nessa troca, né? O fit não ajuda em Do- nada. Isso que a gente falou aqui das deficiências do Houston, o Zion não ajuda em absolutamente nada. Isso que a gente não falou ajuda em aqui. absolutamente Nenhuma, nada. nenhuma. Talvez Brandon Ingram, na verdade. O que eles precisam é Jalen Green com regularidade e Jabari Smith evoluído. É isso que eles precisam. E eles não tem nada disso agora. Então, E talvez não vá conseguir evoluir Jabari Smith porque ele não tem a bola suficiente no time como esse. Jabari Smith, por exemplo, poderia ir muito bem no Charlotte. Só que o Charlotte vai mandar quem para o Houston? Manda Grant tipo, Williams. Miles Bridges seria bom lá. A dupla de narradores. Já Aí seria não, um também. aí grande. não, aí não. Aí não. Dispensa. Só se eles Por forem pro sinal, lugar de Kevin Harlan, pô, né? TNT, uma coisa assim, velho. Eric Collins tá merecendo subir na vida, velho. por sinal Bora. eu tenho que O dar um jeito de próximo. colocar aquela dupla de gêmeos lá, né, dos irmãos lá, imitando os caras. Sensacional. Pô. Tá sensacional aquele vídeo, velho. Então, Caio Kuzma, se tivesse real ainda, seria uma boa lá. então, vamos pro próximo. É isso ou a gente segura pro próximo programa, já que a gente já se estendeu muito aqui hoje? Não, vamos tentar falar rápido. A gente prometeu Sacramento Kings e quem mais? Orlando Orlando. Magic. Orlando Cuidado só Magic. pra não estourar tanto aqui, que a gente já É. bateu nossa média, né? Já estamos passando da média já. Eu não sei se Orlando Magic tem um problema, só para começar, então realmente vai ser lasca entrar nisso aí. Não sei o que vocês querem falar. A gente tem colocado aqui o Orlando Magic como bola de 3 pontos. Só que a gente teve até esse debate entre nós mesmos, né? Se era um problema mesmo ou não, né?
Isso foi um problema que o pessoal do Atlético botou, né? Que a cobertura do Atlético botou. E eu acho que é um problema, porque, tipo, por um princípio bem simples, que foi o que eu falei na reunião da gente. Ninguém ganha a NBA sendo o pior time de 3 pontos da NBA. Ninguém ganha. Então, se você tem pretensões, ok, não precisa ser agora, mas em algum momento você vai ter que resolver esse problema. Em Tem algum aquele jogo momento. que tu falou, né, Eber? Que tem, eu não sei quem era o podcast que fazia, que tipo, nenhum time que começou 1-10 ganhou a NBA na história. Aí Era do já The corta, Athletic. né? Nenhum time que chuta a pior bola de 3 ou a 18ª para baixo ganhou. Então você já corta uma Não, cacetada de eles time, são né? o último, literalmente. Pelo menos até a É. última vez que eu tinha olhado, eles eram o último da liga em 3 pontos. Então, assim, é muito complicado, sabe? E tem a questão do volume também. Eles simplesmente não têm os chutadores. Trouxeram o KCP, trouxeram alguns caras, mas assim, Gary Harris, hora chuta, hora não chuta, já tá meio que com o pé fora da liga. Acaba assim, pô, tipo, Cam Thomas seria perfeito lá, sabe? Eu acho que eles precisam mais de um Cam Thomas do que de um Franz Wagner, que eu acho que é excelente, mas eu acho que tem umas redundâncias com o Paulo Banqueiro que eu acho que eles, Mas é o eles tipo de deveriam troca que pensar eles não em. vão fazer nem pensar, Não, né? não, Eles não vão seriam pensar. achincalhados Vai trocando mexer, Franz vai Wagner, né? mexer num negócio que é aquela coisa da química do time que as pessoas subestimam muito, né? Eles Acham precisam que é só empurrar o trocar Wendell um por Carter outro. Jr. por alguém. Tipo, pega um chutador de 3 mediano aí. Mediano assim, que não é super jogador, mas chuta bem de 3. E vê quem toparia aceitar o Wendell Carter Jr., que é um cara que mal entra em quadra, infelizmente, apesar de ter algumas qualidades. Eu tava Coisas menos sugerindo calóricas, o assim. Vucevic lá, né? Porque, ironicamente, ele Pois voltar pra é, lá. Já Porque interessante. saiu uma. aí ele joga do lado de Isaac, ele joga do lado dos outros PFs que são mais Para defensivos lá. banqueiro seria Para ótimo banqueiro também. e tal, se ele É. daria mais espaçamento, seria um. E se ele mantiver o que ele tá chutando 3 pontos agora, seria muito bom, né? Seria perfeito, assim. Até saiu uma matéria no The Athletic essa semana sobre esse falar do Wendell Carter Jr. aí, sobre a amizade dele com o Jalen Suggs. E de como eles, enfim, tem uma relação muito próxima, tipo, de um se machucar e o outro dar aquela força e vice-versa. Agora quem tá machucado é justamente o Wendell Carter Jr., né? Então, tá machucado há algumas semanas Geralmente é aí. ele, né? Geralmente é ele. O Jalen Geralmente é Suggs ele. ele teve uma meio séria na temporada passada, né? Mas, Inclusive, ele tá com um fascite plantar, né? agora Que é uma essa coisa desgraça, do. assim. Geralmente É, acaba com é chato carreira, mesmo. viu? Mas Essa não tá na coisa. moda. É. Não, já foi moda há uns 10 anos. Agora, assim, essa questão da bola de três do O Magic. Jalen Suggs, ele. Hum. Não, não, desculpa, Eu ia vai. falar só que Jalen Suggs tem uma puta temporada de 3 pontos ano passado, e agora ele voltou a ter uma temporada tá ruim de novo. Assim, ele teve quase 40% de 3 pontos ano passado. As duas primeiras temporadas, a primeira foi 21%, a segunda foi 32%, agora ele tá com 31% de novo. Então, assim, acabou que. Eu ainda fiquei, porra, eu vou ver se eu esperar pra ver se o chute desse cara de 3 pontos é real e tal. E o pior é que ele tá Mas chutando mais, né? Tá chutando quase 7 bolas por jogo. e não tá chegando, né? E aí os outros armadores do Orlando também não são bons chutadores de 3 pontos. Um cara que eu tinha pensado ano passado para eles era o Anthony Simons. Eu acho que era o cara que traz um volume de pontuação muito bom para eles. Eu acho que ele já tem muita defesa, não precisa de mais tipo, bota o Suggs para jogar na 2, sabe? Tipo, e vai com um armador pontuador na 1 ali. Uma espécie de Damian Lillard, tipo de início de carreira, assim, uma coisa, um cara que tem um volume maior e consegue pontuar e tirar o time Eles dos podem, buracos. Eber, também fazer. Eu não sei como é que tá esse número, especialmente do. Tem movimentações menos calóricas, talvez nem tanto, por exemplo, Jordan Poole. E tem a menos calórica do mundo e do cara que é sempre colocado em troca, que é o Jordan Clarkson. Mas eu não sei O como é que o Jordan Clarkson, Clarkson eu tô tá. achando ele tão mal no É, Utah esse ano, ele tá inclusive saindo do banco, nem sei. Mas, é. mas na teoria faz sentido para mim. Velho, Clarkson tá horrível, né? Mas ele tá fazendo horrível, ele faz 15 pontos por jogo, é uma coisa muito doida, né? é. Mas enfim. Sobre a bola de três do Magic, assim, eu só queria, vou ser bem breve, assim, eu acho que é um problema, assim, né? O time precisa ser mais eficiente, mas é um problema que ele tende a ser muito mascarado agora pela defesa do Magic, né? Que tá, tipo, limitando adversários a 90 pontos ou menos constantemente, assim, né? Então, se você não vai pontuar tanto assim e você está pontuando mais que seus adversários, tá ok, né? Então, vamos ver. Dizem que defesas ganham campeonatos e ataques, né, ganham só os jogos, mas vamos ver até onde vai essa defesa do Magic, né? Até que Por ponto, isso que eu né? acho que tem que ser pouco calórica a movimentação. Esses
3 pontos aí pra dar uma melhorada, pode ser um cara ali vindo do banco chutando 3, 4 bolas, É, sabe? Porque isso essa que eu ia falar. De defesa repente, é por muito exemplo, o grande. Jet Howard, eles poderiam dar Ele é mais espaço. horroroso, ele é muito Não, ruim. pô, mas ele chuta bem 3 pontos, pô. Se você começa a botar ele pra entrar no negócio, ele pode começar a abrir um pouco de espaço ali. Eu falei de Gary Harrison, ele tá chutando bem 3 pontos, mas o problema é que ele joga bem, joga mal, ele é uma coisa muito inconsistente. Precisa de um chutador confiável de 3 pontos, eu acho que faria bem pra eles. Ou o Case Cadê parado Seth e Curry? tijolar, né? Cadê Seth Curry? Tá no Tá lá no Hornets, então. Hornets, tá no Hornets, é. ainda. Aham. Acho que dali não sai mais não, ali ele tá com o pai, comentarista É, lá. né? Ali Tá em casa ali. usando a camisa do pai, ali é bonito o negócio. É bonito. tá em casa. Bom, e para terminar então, né, a gente só para não deixar de falar, o Sacramento que tem o mesmo problema de um monte de time da liga, que como o João falou, o Lakers, né, por exemplo, que tem questão de profundidade, e o Sacramento, essa semana muita gente tá falando, não, o que é que tá acontecendo com o Sacramento, que Fox fez 100 não sei quantos pontos em 2 jogos e tá fazendo média de pontos, de 40 pontos nos últimos 3 jogos, e o Sacramento perdeu os jogos, perdeu 2 dos últimos 4, sei lá, uma coisa assim. Mas o problema também é que os caras estão todos lesionados, né? Tipo, Sabonis voltou de lesão agora, DeRozan voltou de lesão agora, e o banco deles, e Monk também estava lesionado, voltou agora, que era o cara que, inclusive, fechava jogo para eles ano passado. É um dos melhores caras do clutch de pontos. E eu acho que se eles vão ter... Aliás, isso é uma coisa que foi pouco falada no passado. O Sacramento teve pouquíssimos problemas de lesão. Esse ano eles estão tendo muito mais problemas. E aí o time fica, né, começa a ter essas dificuldades. E aí é que a hora que a profundidade faz diferença, né? Você ter um pouco de redundância no elenco, né? Eu tenho um pontuador que sai do banco, então eu preciso ter um pontuador que sei lá, 70% desse para ser o terceiro reserva, né? Aquele cara que vai estar ali só para não deixar a coisa de desandar de vez. Eu acho que, como eles têm um problema de não terem conseguido ajustar muito bem a defesa ainda, qualquer queda no ataque complica demais para eles, né? Eu vi a transmissão, inclusive com o comentário do nosso Mike Bibby, que é péssimo comentarista, por sinal, achei ele muito fraco. E ele estava comentando no pós-jogo lá do Sacramento, que o jogo que o Sacramento perdeu do Nets. E eles falando assim, que o Sacramento não consegue encontrar um equilíbrio. Quando eles conseguem um quarto em que eles conseguem segurar o outro time a 20 pontos, e aí eles fazem 19. E no outro, eles conseguem pontuar, fazer 35 pontos no quarto, aí o outro time faz 32. Então, tipo assim, eles não conseguem ainda... Tirar a vantagem, né? Segundo a metáfora do narrador, ele não consegue a geleia com o pão com pasta de amendoim ao mesmo tempo, né? Ou é um ou é outro. Então, tipo, eles Ou estão ainda cai nesse... com a geleia e o amendoim virado para baixo, né? No chão. Pois é, tá sempre... a Lady Murphy tá batendo ali forte, mas eu acho que é muito questão de lesão também. Mas isso é uma coisa que o João falou, que as lesões vão acontecer cada vez mais, e a galera subestima muito o quanto a profundidade de elenco faz diferença, principalmente no Oeste. Principalmente no Oeste, em que você perder 4 jogos seguidos, 5, você já tá em 11º. Tipo, é complicado, né? Mas posso encerrar o programa com uma história bem aleatória, Rafael? Só pra gente... Vai dar vestido? Vou, sim, vestido e é coisa de segunda, assim. Na verdade é só pra exaltar nosso amigo aí, camarada Eric Collins, né? Narrador do Charlotte Hornets. Por E favor. que Heber falou desse caso aí do narrador falando da metáfora da geleia e tal, não sei o quê. E eu lembrei do dia que eu tava vendo o jogo do Hornets, aí o Eric Collins, no meio do termo, ele falou que era, sei lá, um time tinha tanto e o outro tinha Baker's 12, ou era Baker's Dozen. Não lembro mais qual era a expressão. Porra, é essa, bicho? Que expressão é essa? Eu fui pesquisar. Expressão, sei lá, da era medieval, que dizia que teve uma lei lá de um rei lá que disse que não sei quanto valia 12 pães. E esse valor, todas as padarias do reino tinha que entregar por esse valor 12 pães. Sendo que aí os padeiros, sei lá, sobrava uma massinha aqui ali e tal. Então eles metiam um 13º pão nessa dúzia, né? Então era a dúzia do padeiro, né? Então veja só, 13 pontos. Aprendi com Eric Collins. Obrigado, Eric Collins. É Caraca, isso. velho. Aí.
Rapaz, aí, eu acho que a gente tem que aproveitando- mandar fazer uma camisa de Eric Collins Pô, vamos trazer ele E aqui, do- pô, pra entrevistar ele. Dá uma e do força. papai E botar Bakers 12 aqui. e do É, papai total, Curry. total. Ó, aproveitando que a gente falou de dúzia, é. tem um repórter aqui da Ramona Shelburne que vou quebrar a promessa de Rafael Brasileiro, que ele fala assim, que antes dessa renovação, tá, Rafael, de Joel Embiid, da extensão contratual, eles procuraram meia dúzia de especialistas, não foi a Baker Dozen, né, não. Foi meia dúzia E mesmo, eles né? A disseram, Bakers Half Dozen. e a maioria disse assim, bicho, dá para gerenciar isso aí. E aí ela abre aspas, uma combinação de descansos estratégicos e procedimentos para promover a cura. Meu irmão, quando alguém diz que dá para manejar um joelho, é que o negócio não tá legal, não, Tá né, velho? complicado, Então, né? assim, Ah, bicho, mas o que não, tu não, ia não. fazer? Deixar o Embiid sair de graça, né? Bicho, O cara não, acabou de ser não, MVP. não tô falando disso, não. Mas eu tô falando que Não, realmente a situação é mas é muito porque o preocupante, contexto assim, aí velho. foi antes da renovação. É isso por isso que eu tô Ok. falando. Sim, Mas, sim. ô, João, me tira uma dúvida. Tu tem um alerta no celular, no Twitter, em Não. alguma rede social de João Embiid? Não, é Meu impossível. único alerta é aquele que você viu no grupo dos apoiadores. Não é Drew possível. Gooden. Eu tenho aquele alerta há uns 14 anos, mais ou menos, ou até mais. Meu e-mail ali tem o quê? 20 anos? 20 Ah, meu anos. Deus do céu. Então é por aí, por aí. Então eu às vezes recebo uma notificação dizendo que é Drew Gooden. Dia desse apareceu de uma influência, sei lá o que. Parece que tem uma Drew Gooden também aí. Drew pelo Gooden, que é visto. um ótimo comentarista. Ele tava contando que no jogo de ontem que ele aprendeu com o Zidrunas e o Gauskas que como roubar no bola ao alto. Pra, tipo, bater na mão do cara, fazer um negócio lá pra poder conseguir. Quando você é mais baixo que o outro cara, você usar umas estratégias pra poder conseguir jogar uma bola. Engraçado, né? Aí Porque ele o falou Gauskas tudo isso, ele geralmente era explicou mais tudo, e aí alto, né? o cara perguntou, você aprendeu isso com quem? Ele, aprendi isso com o Gauskas. Aí o Gauskas ser mais baixo que alguém era difícil, que o bicho tinha 2,18 m, era alto pra caralho. Pois Mas é verdade. vai ver de onde ele vem, né, meu amigo? É verdade, é verdade. Não, ele disse, Bom. mas, porque ele falou, o Gauskas era muito grande, mas não pulava uma folha de papel. Isso é verdade. Bom, galera, Bom, ótimas histórias pra terminar. vamos nessa que tá começando mais uma belíssima rodada de NBA. A gente tá gravando aqui dia 27 de novembro, 14 jogos. E acompanho a NBA há tanto tempo, mas nunca tinha me tocado que Thanksgiving, dia de ação de graças, né? Não tem Não tem NBA. jogos. Não, por causa da NFL, né? É 100% NFL. Então quem quebrou o acordo do Natal foi a NFL, né? Que não tinha jogo. Isso. E agora os caras na quarta-feira, Existia essa troca. eles estão com 2 jogos na quarta-feira, pô. Eu tô ainda sem acreditar nisso. E a NFL tá inventando essas coisas, né? Vai ter jogo na sexta da Black Friday agora. Vai né? ter da amanhã Black da Friday NBA também. A NBA também. É o Prime Day, na verdade. É o jogo da Amazon. Não, Né? mas Black a NBA Friday sempre tem. teve. A NBA É. sempre teve. A NBA não tem na quinta, mas a NFL inventou essa sexta, né? Sexta é o dia do college. Não, do college. Também tem college também. Tem, né? Mas é o Não, mas sábado que é agora- o mais forte, né? Mas o college agora, meu amigo, tem jogo basicamente todo dia. Acho que só não Todo tem dia. segunda-feira e domingo. Mas a É. partir de terça-feira já tem, que eu acho outro absurdo também, mas enfim. Assim, tudo pela então cada audiência, vez né? mais botando pra torar nos atletas, né? Porque a gente falou sobre essa questão dos 82 jogos, mas sinceramente eu acho que eu nunca vi tanto back-to-back num começo de temporada tão cedo. O Lakers jogou ontem, infelizmente, joga hoje de novo, infelizmente. Não dá tempo do torcedor se recuperar da raiva, pô. É uma coisa impressionante. E joga na sexta de novo, tá? Pois é, pô. Aí vem o Thanksgiving, né? Toda aquela Thanksgiving, amor ao próximo, etc. Aí na sexta já vem o ódio de novo, pô. Tudo isso pra gente ver Aaron Gordon pegando uma coxa de peru e comendo assim, vocês lembram disso? Caramba, isso é muito chato, velho. Nossa. Isso é chato. Essa do Natal só me quebra, meu amigo, porque falta tela, pô. Antigamente não era na sequência ali, né? Às vezes o cara tinha que vir 2 telas ali, porque tá começando um jogo, ainda tá acabando o outro da NBA. Agora não, meu amigo, é um jogo da NFL aqui, um jogo da NBA ali, o cara fica sem saber o que fazer, velho. Mas enfim. João, Ou eu muito sei obrigado. o que a pessoa tem que fazer. Entrar lá no apoia.se/minutos ou no 48minutos.com e dar aquela força pra gente. Porque a gente tá aqui no Thanksgiving, no Natal, no Ano Novo, a família retada com a gente, então dá essa força. João Não não vai esqueça até ter da uma agenda, ideia. né? Mano.
Não esqueça É. da agenda ali que a gente não falou hoje, mas tá aqui, ó. A agenda 48. Mas eu publiquei hoje no Twitter, botei o jogo de hoje que ia passar. Por sinal, E se você não tem tempo de assistir, João Lima tá assistindo tudo e bota no resumão da semana. A gente É verdade. apoie pra gente poder assistir os jogos. E João Lima disse que já negociou em casa que no dia 25 ele vai acompanhar todos os jogos ao vivo, né, no nosso YouTube. Então, fiquem de olho aí. Eu geralmente acompanho a rodada toda, mas tá cada vez mais difícil. Ah, e tem uma coisa que eu tô acompanhando muito legal no semanário lá meu, que é quando o Joe Embiid vai vencer uma partida. Um forte abraço a todos. Tinha que ter, né? Até a próxima. Esse Tchau, SEO vai tchau. ficar muito forte, viu?